Olá, eu sou a Bianca Rocha, bem-vindo aos Próximos 50, o futuro da ferrovia. Esse é o videocast da Placer do Brasil em parceria com a Placer Tourer, Grupo Robel e Comexport. Aqui o assunto é o futuro e o presente. É sobre como as ações de hoje podem nos levar a caminhos de transformação nos próximos anos. O segmento de manutenção de via é parte importante nesse processo. E é para falar dele que a gente está aqui. Nesse episódio, vamos falar sobre experiência do cliente. A ideia é entender como operadoras e fornecedores podem atuar em conjunto para uma manutenção mais segura, eficiente e inovadora nos trilhos. Temos 3 convidados com a gente: Alexandre Jacó, Lucas Gifone e Edgar Valente. Jacó é diretor de manutenção da Rumo. Lucas também acumula experiência na Via. Está há 15 anos na MRS. Entrou como especialista ferroviário. Hoje é gerente geral de manutenção da malha ferroviária. Edgar é diretor de engenharia e customer service da Placer do Brasil. Sejam muito bem-vindos, Jacó, Lucas e Edgar. Bianca, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, trocar um pouquinho de experiência com essas feras que estão aqui do meu lado. Legal. Bianca, obrigado pelo convite. Sou Lucas Gifone, gerente geral da MRS Logística, e é um prazer fazer parte da discussão dos próximos 50 anos do futuro da ferrovia. Legal. Não, pessoal, muito obrigado, Gifone, Jacó, por participar disso aí, que é uma coisa que a Placer está buscando muito, que é os próximos 50 anos. Obrigado. E eu quero começar a perguntar para o Jacó. Jacó, você saiu de uma ferrovia cujo produto principal era o minério, né? Foi para uma ferrovia que o maior volume transportado é de commodities agrícolas. E eu quero saber se existe alguma diferença no trabalho de manutenção, né? Outras necessidades, outros pontos de atenção. Bianca, bom, assim, o que influencia no final das contas, né, não é o tipo de carga. Assim, a manutenção, obviamente cada ferrovia tem a sua estratégia, e essa estratégia ela é viva, né? Depende na realidade do momento da tua empresa, né? Depende do momento do mercado, depende da disponibilidade das tecnologias existentes. Obviamente a MRS tem um contexto de mercado completamente diferente do nosso, né? Mas estratégias de manutenção elas são montadas e elaboradas de acordo com essas necessidades. Uhum. Né? A gente tem hoje, eu falo muito com o meu time de manutenção, né? Uma manutenção eficiente, uma manutenção que a gente chama de classe mundial, é uma manutenção que entregue para a operação a confiabilidade e a disponibilidade necessária para a gente cumprir o plano de transporte. Uhum. Você entregar menos do que a necessidade da operação, isso gera certamente perda de valor para a companhia, porque você deixa as oportunidades na mesa de transportar mais e produzir mais. E, por outro lado, eu acho que tão danoso quanto se você entregar mais do que a empresa necessita, do que a operação necessita, você está desperdiçando recurso da companhia que poderia estar sendo investido em alguma outra coisa que gerasse mais valor. Uhum. Então esse é o grande desafio da manutenção, é equilibrar, né, o que é bom para a operação, o que é bom para a manutenção, de forma que você consiga maximizar a equação operação mais manutenção. Uhum, independentemente do volume, do peso, né, do volume ali transportado, da carga transportada. Você faz operação sul e norte da Rumo, as duas? Não, atualmente só bitola larga? Só bitola larga. A operação era conjunta e aí agora com a mudança de estrutura que teve no final do ano passado, eu estou só com a manutenção da que é o que concentra norte, o maior volume ali também. Que concentra o maior volume, perfeito. Tá, e eu queria te fazer uma outra pergunta, né, sobre a frota da Rumo. É uma das maiores do país, né, com quase 200 equipamentos de manutenção de via, né? E aí eu quero saber como é que é gerenciar a manutenção dessa frota. Você vive cercado de estudos de ciclo de vida das máquinas, como é que é isso? Assim, é um grande desafio para nós, né? De fato é uma frota muito grande, é uma frota antiga, né? A gente ainda tem uma frota aí oriunda de rede, enfim. Que é a maior parte. Que é a maior parte. Que é quantos por cento, assim, mais ou menos? Hoje eu te diria que deve ser cerca de 90% da nossa frota. Deve ser, assim, eu estou tirando de cabeça aqui, mas deve ser em torno de 90%. Obviamente, se eu falar de produção, as mais novas produzem mais, né, mas em termos de volume, talvez sejam uns 80%, 90% aí. Né? Então é uma frota antiga, então o desafio realmente é muito grande. Né? A necessidade de renovar a frota é um negócio que a gente tem buscado, a dificuldade realmente é grande.
as demandas da operação são cada hora maiores para a gente. Então, assim, cada hora a gente tem menos janelas de intervalos para trabalhar. Então, cada hora a gente precisa de máquinas mais eficientes, mais confiáveis. E, obviamente, que uma máquina mais antiga, a dificuldade e o nível de confiabilidade ela vai caindo com o tempo e você tem cada hora um desafio maior para manter ela operacional e de forma que atenda às nossas necessidades. Então é um desafio, né? Montar essa grade de manutenção assim, das máquinas, revisão, sem enfim. dúvida, sem dúvida. De fato, é um grande desafio para a gente, é um desafio, inclusive, logístico, né? A gente tem uma malha muito grande, a gente tem a Rumo hoje tem uma malha de 13 mil quilômetros operacionais com máquinas espalhadas e algumas oficinas que você precisa distribuir, enfim. Então é um grande desafio. A maior parte das máquinas está na Bitola Larga, né? É o que? Rio Claro? Que Rio Claro. Hoje a nossa principal oficina na Malha Norte fica em Rio Claro. E a gente está num projeto, a gente está tirando do papel o projeto para construir uma nova oficina, enfim, mais eficiente. Vai ser na região de Rio Claro mesmo, mas não no mesmo local. Que vai ser maior, com uma estrutura maior, uma logística mais fácil de acesso, né, com uma capacidade de produção muito maior, enfim, uma oficina moderna que inclusive a gente utilizou muito, a gente foi visitar a MRS para utilizar muito do modelo que eles montaram lá. Eu queria falar com o Lucas sobre isso, sobre a oficina que foi inaugurada lá, eu acho que vai fazer um ano agora, né? Eu acho que em julho, né? Julho, exatamente, Bianca. Em julho deste ano a gente faz um ano da inauguração dessa oficina em São Brás do Suaçuí, que fica no pátio do Peão 7, que é um pátio bem estratégico para a MRS, porque você tem entroncamento de linhas e facilita a logística para levar essa máquina para ser mantenida neste local. Então, a gente teve um grande avanço, a realização realmente de um sonho, que basicamente o modelo anterior de manutenção a gente fazia em pátios ou em sinergia com o time de locomotivas, aproveitando a oportunidade da linha férrea, da linha de manutenção que teria nas oficinas. Então, com isso, a gente conseguiu viabilizar agora um local adequado, na qual a gente consegue ter o estoque de peças, a gente consegue ter uma logística entre o almoxarifado e o estoque da própria oficina de forma mais eficiente, até porque nós temos um almoxarifado bem próximo e também nós temos também um posto avançado, é o nome que a gente denominou, em Barra do Piraí, que é outro local que tem entroncamento, que por sinal é o maior entroncamento da América Latina. Então facilita demais a nossa logística para levar essas máquinas para serem mantenidas e com isso a gente ganha muito mais confiabilidade e aumenta consequentemente a disponibilidade desses equipamentos. Tá, e como é que isso gerou assim, um impacto na operação? Isso tem gerado? Você já tem percebido um impacto positivo ali na operação e na manutenção também, assim, né, na agilidade dessa manutenção? Sim, a gente já capturou ganhos. Por mais que tenha apenas um ano, arredondando julho para agora, quase um ano, a gente consegue viabilizar um ganho em qualidade de execução da manutenção. Então, a gente tem a própria execução sendo melhor cumprida da estratégia definida pelo time da engenharia e, consequentemente, isso traz o retorno em relação ao volume de socaria realizado. E as socadoras é o principal meio para a gente poder retirar esses defeitos de geometria da linha. Porque quando a gente pode fazer através de duas formas quando você tem um defeito na linha. Ou de forma manual ou de forma mecanizada. Então, você tendo uma socadora e uma reguladora com maior disponibilidade, consequentemente, você consegue ser mais eficiente no tratamento dos seus defeitos. Evitando, assim, aquela socaria feita de forma manual que tende, no curto prazo, voltar de novo a ter o problema. Sim, e essa manutenção ela é feita pela equipe interna ou também recebe de fora técnicos? Isso. Depende da estratégia que nós definimos. Então, sempre a gente tem um plano diretor com a visão a partir do ano que vem até 5 anos. E aí a gente define quais são as manutenções que nós iremos fazer. E a gente segrega tanto manutenções de overhaul, manutenções mais simples, que a gente chama de até 1.000 horas, 250 horas e 500 horas. E também tem aquelas mais pesadas que a gente faz, que a gente, inclusive estamos fazendo agora a montagem de uma máquina diretamente no chassi. Então, uma máquina que já estava parada há muito tempo, desde a época da rede, e aí a gente conseguiu viabilizar essa montagem que estamos com a previsão de entrega no início do quarto tri deste ano. Então, e isso tudo é feito lá? Tudo feito lá. Então, dependendo do volume de manutenções que nós temos, nós podemos fazer a contratação temporária de mão de obra terceira ou utilizar o quadro de mão de obra própria. A gente tem um setor destinado na MRS que faz o cálculo de HH
que é o cálculo de homem-hora para cada atividade, e com isso a gente consegue dimensionar se vai ser necessário e quando a contratação de mão de obra terceira para estar executando as manutenções. Legal. E aí, me conta um pouquinho sobre esse plano, né? Essa estratégia de revisões, intercalando também com a operação, né? Vocês têm uma frota nova que vocês compraram para o projeto Give, mas também tem uma frota antiga ali que precisa de revisões constantes. Ali. Como é que intercalar isso com a operação e, sei lá, com todo o processo de manutenção? Porque a máquina precisa estar parada, né? Precisa parar. Como é que é isso? Então, quando a gente faz o desenho de A+1, o ano seguinte, a gente já dimensiona aquilo que é necessário de disponibilidade de máquina para poder atender a demanda de manutenção de campo. Ou seja, a gente retirar os defeitos e manter a linha, conforme já havia comentado anteriormente, mantendo a linha disponível. Quando você mantém a linha disponível e você tem um SLA junto com a operação, para poder viabilizar o transporte, a gente precisa garantir que aquilo seja cumprido. E com base nisso, a gente faz o desenho daquilo que é necessário de ser feito de manutenções, tanto de leve quanto as pesadas, para poder suportar aquele volume socado. Ou até mesmo, se for necessário, partir para uma alocação de uma socadora adicional durante um período específico de tempo para poder garantir aquela socaria mecanizada naquele período específico. E qual é a frota da MRS? Quantas máquinas a MRS tem no total? Assim? Então, a gente tem uma frota diversa, sendo que tem máquinas originárias da época da rede e outras que a gente comprou recentemente, por volta aí de 2012, então, num parque recente. E também a Give fez uma compra bem expressiva das máquinas para fazer a renovação da linha recentemente. Então, a gente teria, contabilizando todos esses equipamentos, caminhões de linha, quase em torno de 200 equipamentos, um pouco menos. Mais ou menos o que a Rumo conta também, né? E aí eu quero perguntar para o Ed sobre esse business core, né, da Placer, que é justamente a manutenção, a reforma e a revisão de equipamentos de manutenção de via. Foi criada uma estrutura em Hortolândia, né, para receber essas máquinas. O que a empresa, de fato, vem fazendo para se antecipar às demandas das ferrovias? Né? É possível entender, se antecipar, né? Quando uma máquina que está operando na ferrovia pode vir a ter uma falha ou precisa trocar uma ou outra peça. Como é que é isso? Assim? Uma boa pergunta, Bianca. Então, a primeira coisa que a gente veio fazendo nos últimos meses é justamente entender a voz do cliente. O que o cliente mais sofre hoje, né? É justamente com essa previsão de quando precisa substituir alguma coisa. Então, além da gente colocar uma área fabril para poder fazer a manutenção dessas máquinas, a gente criou um time de engenharia no Brasil. A gente não tinha engenharia no Brasil. Então, a gente dependia 100% da Áustria para qualquer coisa. Então, criando um time de engenharia forte para engenharia de manutenção, você consegue criar esses planos. Então, vamos pensar, máquina nova, então elas já estão nascendo com um plano de manutenção totalmente dedicado, estruturado, com lead time de todas as peças. Aí, para máquinas mais antigas, é onde entra o nosso departamento técnico, que ele pode entrar em campo, entender, fazer as inspeções, que eles já fazem, tanto na MRS como na Rumo, eles já estão lá fazendo esse monitoramento, mas eles ainda não têm acesso a todo o planejamento do cliente, que é justamente isso que a gente quer entrar, com a implementação de novos softwares, MRP, colocando toda a Bills of Material, todo o planejamento histórico de falha, estoque e tudo mais do sistema, para gerar esse planejamento antecipado sem o cliente pedir. Entendeu? Então, hoje, o que acontece muito, o cliente ele se planeja, aí ele manda uma solicitação para os suprimentos dele, suprimentos manda uma solicitação para o time de vendas da Placer, time de vendas checa o lead time, e tudo isso aí é lead time, que vai atrasando todo o processo do cliente. Nossa ideia é zerar isso aí. A gente já sabe que o cliente precisa, e fechando os acordos futuros, que é o que a gente quer chegar de Maintenance Service Agreements, assim que a gente percebe a necessidade, a gente já checa a peça, já começa a antecipar antes mesmo do cliente precisar disso, o que é muito comum nos outros países lá fora. Então é o que a Placer está fazendo mundialmente com a estrutura de Customer Service global. Começou há 5 anos, é recente, é novo. Então a Placer tem um histórico aí de realmente não ser tão forte no Customer Service, por isso que vocês desenvolveram tanta oficina.
né? Senão vocês não iam precisar de ter tanta oficina se a gente tivesse um planejamento forte de peça, né? Então, isso deixa claro que o customer service da companhia precisa melhorar para a gente antecipar toda a demanda do cliente, né? E tem outras tecnologias também, que é a telemetria, o PIC, que é o Datametric também, tudo que a gente consegue antecipar e prever alguma possível falha para antecipar e não deixar a máquina parar. E como que essa parceria, né, que agora a empresa está propondo, como é que isso pode gerar um ganha-ganha, tanto para o fornecedor quanto para o operador? Então, isso é uma ótima pergunta, porque hoje ninguém tem a noção do tanto que ele gasta com esse processo todo. Aí ele tem o custo operacional dele de planejamento, ele tem o custo operacional dele de compras, tem o custo operacional de almoxarifado. Então, quando você vai fazer um business case, esse é o custo escondido que ninguém sabe que tem. Então, na ferrovia brasileira, é difícil justificar essas coisas de falar, pô, eu vou te entregar um kit pronto. Eu te entrego o kit, você não vai fazer nada. O kit está lá, pum. Você não vai ter custo disso, daquilo, né? Você zera todos os custos. Então, esse é o objetivo. Quando a ferrovia começa a abrir a cabeça e fala, opa, tem processos que eu posso cortar. Na verdade, é cortar lead times. Você vai cortando lead times, você vai cortando custo também. E esse custo escondido lá, que a gente não conseguiu medir ainda. Então, aos poucos que a gente vê esse ganha-ganha. Caramba, se eu chego e entrego um kit pronto, vai direto para a oficina, até meu técnico já lá e substitui, você elimina vários processos. Então, esse é o ganho. Eu vi que você ficou perfeita, né? Falando que existe um desafio aí nessa relação e que você acha que pode ser aprimorado. Isso que o Edgar falou é realmente importante, né? Levando em consideração aí também a quantidade de máquinas que tem e da Plaza Intoria, né? Vamos falar que é o maior parque do Brasil. E essa é uma provocação que eu tenho feito bastante para os players, enfim, para os fornecedores, para os nossos fornecedores, inclusive para a Placer. Bastante. De como avançar na cadeia. Assim, a gente, muitas das vezes, nós da manutenção, nos enxergamos como uma área fim. Nós não somos área fim, nós somos um meio, né, que tem que entregar para a operação, que no final das contas vai entregar para o nosso produto final, que é o transporte. E por outro lado, a área fim, por exemplo, da Placer, ou da área de core business, né? Você muda teu core business, né? Teu core business não é manutenção, teu core business é logística. Perfeito. Então, assim, e a gente às vezes a gente se entende como área, a nossa manutenção é área fim, não é. Nós somos o meio. E muitas das vezes, né, uma área fim, um fornecedor que tem um know-how muito maior do que o nosso, às vezes o próprio fornecedor da máquina, o próximo que domina muito mais a manutenção, pode nos suprir com muito mais eficiência a manutenção do que nós, né? E aí nos desonera, porque a gente muitas das vezes a gente precisa se alavancar muito de ter que adquirir máquina, de fazer oficinas gigantescas, que podia estar sendo fornecido, suprido pelo mercado. Né? Então, a mão de obra capacitada também. Sem dúvida. Esse é um ponto que é o mais difícil para uma máquina desse porte. Essa forma de enxergar manutenção ou de fazer manutenção no Brasil é muito diferente do que se pratica, por exemplo, nos Estados Unidos e Europa, que normalmente nesses locais o ativo não é da concessionária, o ativo é do fornecedor, ele entrega para a gente o serviço, né? A socaria feita, um esmelhamento, enfim. E é o famoso full service. É o famoso full service. Né? Esse é o full service de verdade. Que a gente precisa praticar. Eu acho que ainda tem muito poucas iniciativas nesse contexto no Brasil. A gente tem alguma, né? A própria Rumo tem um case de bastante sucesso de esmerilhamento, mas a gente precisa avançar mais nisso. Né? E a gente entende a Placer como um grande parceiro. Né? A gente buscar realmente avançar, né? Sair um pouco do discurso e a gente trazer esse desejo, né, e essa tendência para a prática. Aproveitando que você, né, falou de full service, eu acho que tem uma pergunta aqui legal de fazer, que é, assim, vocês têm um case, você é super defensor, super defensor dessa terceirização, né, da operação e da manutenção. E aí eu queria saber quais são os prós e os contras disso, né? Se existe contra, quais são os prós também, como é que é? A Rumo foi a primeira a adotar esse modelo, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Tá, eu queria abordar, antes de eu te responder, eu queria fazer uma abordagem, que eu acho que é uma abordagem importante, porque a gente, de fato, existe muito mais o desejo de construir do que ações, na minha opinião, efetivas de construir essa relação de full service melhor. Eu acho que nós, que somos operadores, a gente precisa quebrar um paradigma.
A gente ainda, até por questões culturais, a gente quer dominar o equipamento ser nosso, o conhecimento ser nosso. Então a gente precisa desapegar. Acho que a grande palavra, nós precisamos desapegar. Eu acho que os fornecedores, eu acho que eles precisam ousar um pouco mais. Eu acho que às vezes falta um pouco de ousadia, como acabou acontecendo no caso da Loran. Um pouco de ousadia, de realmente trazer uma estratégia consistente, de longo prazo, para a gente realmente colocar na mesa e discutir. E eu acho que tem um terceiro fator, um terceiro player fundamental nessa relação, que é o regulador. O regulador, ele precisa estimular essa sinergia, porque isso traz eficiência para o sistema, isso traz eficiência para o país. Sim, né? E hoje muitas das vezes as ações, né, as medidas que são tomadas, elas vão no sentido contrário a isso. Então, por exemplo, acho que já citei isso algumas vezes. Vou explicar com alguns exemplos, né? No nosso caso da esmerilhadora, nós não adquirimos a máquina, porque a máquina hoje é um full service, mas a gente tem uma máquina que está à disposição da gente, que talvez seja certamente a máquina mais eficiente, mais produtiva no Brasil de esmerilhamento, talvez uma das mais produtivas do mundo. E a gente tem, essa máquina vai nos suprir a nossa demanda por pelo menos uns 10 a 15 anos. E nesse início, nós temos demanda ociosa, nós temos capacidade ociosa, que a gente poderia estar compartilhando, por exemplo, com a MRS, com a VLI, com a Vale, a máquina, compartilhando o recurso adicional, Isso não a capacidade é possível adicional. hoje? Não é que não é possível, só que o regulador, ele exige, muitas das vezes, que cada ferrovia compre o seu equipamento. É isso que eu ia falar. Então vai ficar todo mundo com máquina, uma capacidade gigantesca, todas as empresas super alavancadas, e a gente deixa de investir onde realmente talvez traga mais valor para o negócio. Então, assim, eu acho que os três têm que trabalhar em conjunto. Acho que o regulador precisa estimular, né? Um outro exemplo é a própria desguarnecedora da MRS. A MRS adquiriu uma desguarnecedora, um processo de desguarnecimento extremamente eficiente, extremamente produtivo, por um processo... Uma obrigação da renovação do contrato. E a obrigação não é só a modernização, a obrigação é adquirir a máquina e ter a máquina. Certamente essa máquina vai trabalhar aí na MRS, eu não sei exatamente a estratégia, mas deve trabalhar uns 7, 8 anos no processo de desguarnecimento, e aí depois o ciclo de desguarnecimento são muito longos. Né? E essa máquina certamente vai ficar subutilizada lá, fazendo trechos menos necessários, porque vai estar lá e poderia estar compartilhando, por exemplo, com a Rumo, que muito provavelmente nós necessitaremos de uma desguarnecedora daqui a 8, 10 anos, né? Poderia compartilhar o recurso, ou com a VLI, com a VLI, com Vale, enfim. Então, assim, estimular esse compartilhamento através de fornecedores que realmente forneçam um serviço completo para a gente, eu acho que é um papel também do regulador. Sim, com certeza. Eu ia até complementar o ponto do Jacó, que é bem interessante, porque quando a gente pensa numa visão integrada e global, se viabiliza investimentos que você não faria se fosse apenas uma concessionária. Quando a gente vai fazer uma compra de um equipamento de inteligência artificial, por imagem, o que for, quando você tem uma demanda de uma parcela do ano, então você tem muita capacidade ociosa. Então você faz aquisição pesada para ter uma baixa utilização, quando eu falo baixa barra média, com sobra de capacidade, então esse é o grande ponto. O projeto para uma concessionária não é viável, mas se tivesse um pensamento integrado dos três poderes que o Jacó falou anteriormente, isso passa a ser algo viável e um processo que vai ter ganho para todo mundo, porque toda ociosidade que teria em alguma concessionária é absorvida pela outra. Porque assim como você compra uma máquina mais potente, quando fala potente em relação a volume de produção, você vai concluir seu plano de forma antecipada, ofertando a disponibilidade para atuar em outro concessionário, e com isso tudo muda, né? Então, esse é um ponto bastante interessante que acho que pensamento como o Brasil precisa avançar. E o Brasil hoje é muito tímido, pegando o que o Edgar falou, em relação à questão do full service ou OIM, que é o OIM, Operação e Manutenção, a nomenclatura que colocamos na MRS, já que a MRS é a dona do equipamento. Também do processo de esmerilhamento, que foi iniciado pelo processo da Rumo. Então, a gente vem seguindo o modelo que na Austrália já é praticado, como o Edgar falou anteriormente, Estados Unidos, Europa, na qual o Jacó falou perfeitamente, você desapega, a gente não tem que ter tudo.
E talvez Sim. o mindset Vocês nosso estão desapegando ainda também? exatamente nessa. A MRS é um pouco mais apegada, né? Você foi da MRS. Estamos caminhando para isso. Acho que a hashtag desapega. A hashtag desapega. Mas vocês têm aí o contrato, tem intenção de fazer mais, realmente, de firmar mais contratos de OEM, com socadoras também, e aí eu vou entrar na parte do Edgar, para ele falar, com socadoras e reguladoras também, né? Que, por enquanto, vocês só têm com esmerilhadoras, né? Correto. Você também, né? Rumo também. Correto. Então, a gente tem hoje um processo de OEM, no qual é similar ao full service, porém, a posse do equipamento é da MRS. E esse processo, eu acredito que é a tendência que o Brasil vai caminhar para isso. Então, a MRS está aberta a full service ou OEM, ou alguma outra sigla que possa vir, MSA. que represente MSA, ou alguma outra que possa vir. MSA é o quê? Maintenance Service Agreement. Ah, ok. Você vai me explicar o que é. É nomenclaturizada na Europa e na Austrália. Ah, é? Tá Exato. bom. Então, tem vários nomes que falam a mesma coisa, né? E eu acho que o caminho tende a ser muito benéfico para a concessionária. Porque quem detém o know-how, mão de obra especializada, conhece realmente na vírgula o equipamento, é o fabricante / fornecedor. Então, isso passa a ser um diferencial na qual a gente consegue viabilizar maior disponibilidade e confiabilidade do equipamento, viabilizando, assim, uma manutenção mais eficaz do processo de via permanente. Sim, sim. E, Edgar, o que você observou lá fora que você acha que pode trazer aqui, principalmente para o negócio da Placer, né? Tendo em vista essa demanda das operadoras, né? Na Austrália o desapego já aconteceu há mais tempo. Há mais tempo, né? Eles são super desapegados. Já. Eles focam mesmo no core business. Então, eles não contratam serviço de socaria, eles contratam disponibilidade. O que vocês falaram no início. É isso. O contrato lá é assim, disponibilidade e acabou. Então, é o dono, né, do acordo, do MSA, igual eu falei, do Maintenance Service Agreement, que tem que deixar aquilo disponível. Então, toda a estratégia de manter aquela máquina disponível é do fabricante. Então, o que é muito comum, você injetar, eles chamam de core pool. Então, é comum, né? Tanto na Europa, Australásia, que eles falam, é você injetar mais peças que giram naquela manutenção para você fazer o pit stop. Então, você diminui o tempo da máquina parada. Então, a máquina para, já estão todas as peças lá, tanto nova ou remanufaturada, já está pronta lá esperando. Então, todas têm uma árvore de manutenção. Então, se faz uma árvore de manutenção bem grande em cima do ativo. Então, você pega o ativo, você explode ele dentro dos sistemas. Cada ativo tem um histórico. E esse ativo ele pode mudar de máquina para máquina. Então, você cria uma estrutura nova de remanufatura de vários componentes. E que não dá para fazer remanufatura, você compra novo. Então, você estende a vida de praticamente todo o ativo. E uma coisa muito interessante, que já é comum lá, por exemplo, tem aquela recomendação de fazer manutenção em 1000 horas, por exemplo. Mas, às vezes, a máquina só ficou ligada. Ela não operou, mas você é forçado a fazer em 1000 horas. Mas ela não mexeu. Então, você vai gastar dinheiro à toa. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito interessante, que quando você começa a fazer a árvore, você fala, peraí, esse ativo não se mexeu. Ele mas não então rodou. isso é flexível, isso pode ser remanejado. Pode ser remanejado. Então, esse aqui não rodou, por que eu tenho que trocar tudo junto? Então, você vai aumentando a vida de cada ativo dentro do ativo. Né? Então, isso é muito comum. Na Austrália, praticamente, Pacific National, BHP, já trabalham nesse modelo. E tem empresas até que o próprio CCO, ele é operado pelo full service. Então, cara, eu quero minha máquina disponível para eu transportar. E o chicote é isso. Sim. O chicote não é cadeia inteira, é muito diferente a operação. Né? E eles só se preocupam mesmo com o transporte. Transportar. E aí o cliente deles, né, tá perguntando quanto que eles vão conseguir transportar. E aí o operador, né, que está cuidando da operação, tem que falar, tá bom, você vai conseguir transportar 100%. Opa, vai ser 80%. Então fica aquela... Mas é outro modelo de negócio. E em termos de custos, é mais vantajoso também? Cai o custo. Quando você começa a fazer dessa forma, igual eu falei, de você cancelar processos. Eu brinquei naquele negócio, né? O planejador pede, vai para suprimentos, vai para compras da Placer pede a cotação, entra no almoxerifado, depois dá toda essa volta, você elimina tudo isso.
Então, esse é um custo escondido que só hora que começa a rodar que você fala, caramba, eu não sabia que eu gastava tanto. Porque você vai eliminando o processo. Eu mesmo, pessoal, quando eu comecei a fazer isso, eu não acreditava. Tá? Tem que ser honesto, que eu não acreditava. Eu falei, vai, impossível. Mas aí você elimina um monte de etapa. Aí você vai enxugando, você ganha muito mais dinheiro, e aí você fica mais eficiente. Então, você enxuga custos, né? Então, é um processo que ele não tem volta. A hora que ele começa a funcionar, ele demora para começar a rodar. Por causa disso, você fazer um mapeamento da árvore de manutenção, demora. Então, não é uma coisa que é de um dia para o outro. Principalmente máquina que já está rodando. Máquina que já está rodando, você não tem histórico dela. E na ferrovia, você tem um monte de Frankenstein lá, né? Você chega lá, você vai olhar a máquina, isso não é Placer mais. Você olha lá, não é Placer mais, já trocou tudo, né? Então, é difícil, porque aí você tem que fazer uma placerização primeiro, para aí depois você poder entrar. Então, assim, existe uma dificuldade muito grande nas máquinas antigas. Dá para operar? Dá, mas leva muito mais tempo. Agora, nas máquinas novas, se eles já nascem com todo o monitoramento no Datamet, com telemetria, que a gente já está, né, os nossos técnicos já são treinados para começar a monitorar a máquina em full, tudo que está acontecendo, aí você já elimina. Então, assim, você fecha a torneirinha para as máquinas novas. Aí as máquinas antigas você cria um plano. São 2 projetos. Sim. Máquinas novas, você já nasce no modelo, que é o caso da Rumo, que a gente quer fazer, porque ele já tem toda a ciência por trás, todo esse time que está aqui hoje, o pessoal da Áustria é para isso. Então, mas as antigas, aí o desafio é bem maior. Sim, e qual é sim, existe um desafio, você já falou, mas na Placer, no Brasil, né, o desafio é realmente colocar, tentar colocar esse monitoramento que você falou pelo Datamat, que vai ficar mais viável. Mais viável. Então, era muito comum lá fora, Brasil, por exemplo. eu queria saber no Brasil os desafios aqui para implementar. Não existe hoje no mercado nacional. É aquela pessoa que ela está monitorando a máquina do cliente o tempo todo. Lá fora, como o custo de um técnico é muito alto, a mão de obra chega até mais caro que um engenheiro, e chega mesmo, porque ninguém quer ir para no meio do nada, né? O cara cobra uma fortuna, fala não vou. Então, é muito comum estar o cara lá fazendo monitoramento remoto. Então, como tem mais sensores disponíveis na máquina, ele falou, opa, vai dar uma falha aqui. Opa, está chegando um plano de manutenção. Então, já começa a planejar essa intervenção em avanço só com esse monitoramento, para o cara não gastar dinheiro com técnico, oficina e tudo mais. Entendeu? Então, isso é uma coisa que com o Datamet você consegue fazer facilmente, principalmente nas máquinas novas. Sim. Só um ponto, Edgar. Existe uma possibilidade de trabalhar com sensores nessas máquinas antigas? Dá. Porque meu ponto é, quando a gente tem uma máquina da época da rede, são máquinas de modelos já obsoletos, na qual provavelmente ou não tem peças suficientes para a gente poder viabilizar uma manutenção em si. Então, eu imagino que deve ser bem difícil a manutenção em si, já que questão de peça, você não consegue fabricar aquilo, vou ter que fazer um trabalho de customização grande e talvez o sensor possa ser um... Dá para fazer. Um diferencial. Dá para fazer. Vários sensores dá para instalar. É a modernização que a gente estava falando antes, né? Eu já brinco que é uma atualização, né? Porque você está deixando ela para você poder comprar peça hoje. Porque uma modernização, na minha visão, é você deixar ela à frente. 5 anos à frente do que ela está hoje. É como se fosse uma máquina nova. Atualizar é o que todo mundo chama de modernizar no Brasil. Para mim, não é modernizar. Você só está atualizando ela, vai ter peça disponível. Mas e aí? Essa tecnologia, ela dura quanto? É igual o celular. Né? 3 anos não tem mais. Então, é você colocar isso na balança. Vou modernizar para mim, ela lá para frente. Aí você consegue aumentar muito a vida do ativo, porque você está monitorando ele. E isso é uma tendência. 6 meses que eu estou fazendo esse monitoramento, muitas vezes você troca sem precisar. Legal. Lucas, qual é o critério para adotar esse modelo de OEM na MRS? O OEM foi adotado por uma questão da impossibilidade da venda da máquina naquele momento. Por questões contratuais. Então, o que a gente optou? Por contratar o OEM, já que a gente não poderia se desfazer ou vender a máquina. Peraí, deixa eu só entender isso. Venda da máquina para fabricante, para fazer o full service original. Isso. Tá. A única diferença dos dois é... Que a máquina é sua. Que a máquina é nossa. Só que uma questão de concessão, a gente não pode vender a máquina. Então, resume isso.
Não sei se já contei não dessa. pode. Sim, uma coisa, Então, sim, tem que é a ser regulação, né? É a tal da que regulação. Às vezes prejudica a eficiência, né? É. É o que eu falo muito. Entendi. E aí você paga uma multa tão grande para vender a máquina, fica com a máquina. Você fica, Aham, fica e vai mesmo. postergando, Ficar com a né? máquina, Perfeito. melhor. E aí depois você vê o que você faz. Sim, então esse é o critério? É quando vocês, né, acham que podem vender aquela máquina, mas não pode, por uma questão de regulação, aí vocês adotam esse modelo. Positivo. Então a gente adotou OEM devido a essa questão da impossibilidade da venda e com isso, ao invés do full service, né? Sim. Mas a questão do full service é algo viável para a gente, quando a gente está falando de máquinas que a gente não tem nenhuma impossibilidade de venda, até porque a gente está falando de um parque já antigo, na época quando começou a concessão da MRS, coisa de 44 anos, 43 e tal. Então, isso torna-se para a gente uma tomada de decisão. Porque a gente chega num cenário que é o seguinte, a nossa máquina hoje, algumas delas não entregam a confiabilidade e a disponibilidade que a gente gostaria. A gente vai fazer um overhaul, a gente vai fazer uma atualização / modernização, nós vamos vender aquela máquina, nós vamos comprar uma nova, nós vamos alugar uma máquina de algum player que nós temos, ou nós vamos partir possivelmente para o full service. Então, uma tomada de decisão de estudo ampla, que tudo reflete a questão de custo. Então, Sim. o custo vai ser o fator-chave para a tomada de decisão. E eu imagino que deve ser difícil para o grupo Placer, por exemplo, você fazer o OEM de uma máquina. Não vai se tornar viável questão financeira, porque os custos são muito altos. De manutenção. Manutenção e operação. E operação. Isso. Podendo também dividir. Talvez a operação continue com a MRS e a operação passe a ser Placer. Ou a gente faz o pacote completo, talvez possivelmente um OEM também. Poderia ser uma opção. Então, esse é um grande desafio. Nós temos máquinas que nós tivemos o overhaul e tivemos um incremento significativo de performance, que é muito bom. Porém, outras que chegam no momento de decisão. Qual é o próximo passo que nós vamos dar? Porque continuar com aquela máquina vai gerar baixa performance e aí você vai onerar em necessidades ou de locação ou backlog de manutenção, que isso gera transtornos que pode gerar até indisponibilidade da via. Que basicamente isso tudo que a gente está fazendo é o quê? É garantir a disponibilidade, conforme o Jacó falou anteriormente, adequada para aquele volume de carga. Se você tem uma disponibilidade acima, você vai onerar custo porque você está deixando uma linha mais disponível do que precisa. Se você não está conseguindo garantir um mínimo naquela linha, vai afetar no volume transportado. E com isso a concessionária deixa de ter a receita. Sim, então impacta Jacó, diretamente. Você concorda com isso? Existe também na Rumo toda essa estratégia, né, do que fazer com a máquina, se vai modernizar, qual é o critério que vocês usam para isso? Você vai modernizar, você vai fazer full service, você vai fazer overhaul, como é que é isso? Então, obviamente que a gente fica um pouco, como o Lucas falou, amarrado pela regulação, né, o que a gente precisa atender. Só que a gente tem a nossa visão, assim, a gente tem a tendência interna nossa, uma visão de fato da gente, quanto mais a gente conseguir focar no nosso core, né, e deixar para o fornecedor aquilo que ele realmente sabe fazer e talvez faça muito melhor que a gente, é a nossa tendência interna, obedecendo, obviamente, todas as regras que a gente precisa seguir, né? Mas é uma tendência nossa interna de buscar isso, né? Buscar full service, OEM, enfim, qualquer manutenção que de fato traga uma eficiência. Cada caso é um caso, então os estudos eles são, né, para cada equipamento, para cada idade do equipamento, para o nível de obsolescência que esse equipamento está. Então, para cada caso é um caso, né? Então, para cada sistema, para cada tipo de equipamento, a gente precisa avaliar qual que é a manutenção, qual que é o modelo que traz maior viabilidade financeira para a gente, principalmente no longo prazo. Entendi. E até, desculpa, Bianca, te interromper, até podendo fazer uma customização por tipos de equipamentos. Talvez valha a pena trabalhar... Como assim? Dando um exemplo, talvez as socadoras reguladoras trabalhando num sistema de full service, talvez outros equipamentos especiais, vamos chamar de especiais, esmerilhadora, caminhão de solda, trabalhando num formato só de manutenção, ou talvez um trabalho interno da própria concessionária, neste primeiro momento, para a gente poder amadurecer esses outros processos e, com isso, caminhar para o que
um desenho customizado que seria o ótimo global. Tá, levando em consideração que a regulação não permite a venda de equipamento antigo, até porque é uma frota que veio da rede, é herdada, e tem toda aquela questão de contrato de concessão, né, uma amarração ali. A Rumo, ela pensa em fazer algo parecido com o que a MRS fez, de OEM? Sim, acho que o ponto é exatamente esse. Nós estamos, assim, eu acho que a gente não precisa estar amarrado no modelo específico. Né? Eventualmente, eu acho que a gente tem que estudar os vários cases, as várias possibilidades e ver o que é mais viável para cada tipo de situação. Pode ter casos que, de repente, o mercado não vai conseguir suprir a gente com uma boa solução e que talvez a gente faça mais sentido a gente continuar operando e mandando manutenção. Né? Então, é uma questão de realmente viabilidade financeira, estudar as várias possibilidades. Acho que a Rumo, a gente tem muito isso. Assim, a gente, esse desapego que eu tenho falado é algo que eu tenho trazido o tempo todo para o meu time, provocado o mercado, justamente para a gente pensar em soluções diferentes. Então, quando a gente definiu e decidiu o caso da esmerilhadora, por exemplo, a gente tinha pelo menos 3 cases desenhados, né, 3 possibilidades desenhadas, cada uma com a sua viabilidade. A que se mostrou mais viável naquele momento foi, e realmente está sendo um super sucesso. A gente começou a discutir com a Placer um modelo similar. Né? E, obviamente, que eu vou estudar todas as possibilidades que existem. Que nos trouxer sem nenhum desapego, que trouxer a melhor viabilidade para a gente, é a decisão que nós vamos tomar. Né? Se a Placer não me entregar uma solução que não faça sentido, eu vou continuar fazendo a minha manutenção. Sim. Né? Essa decisão tem que vir em conjunto, né? Exatamente. Aquela parceria mesmo de operador e fornecedor na relação ganha-ganha, né? E muito atrelada a custo, né? Muito atrelada a custo dos dois lados. Exatamente. Né? Eu acho que a gente não pode estar preso, porque o full service não existe, o full service é melhor, o OEM é melhor, a manutenção, não existe isso, né? E para cada caso, a gente tem que estudar, discutir, ver as possibilidades. Né? Tem o fornecedor que oferece uma solução melhor do que o outro fornecedor, enfim. Então, a gente em conjunto, acho que tem um ponto importante, a gente fala muito de parcerias estratégicas, né? As parcerias estratégicas, hoje, assim, vamos ser muito sincero, como é que o mercado pratica hoje? O mercado nacional de fornecedor, basicamente, o que os caras oferecem para a gente a briga por um serviço, materiais similares, e aí fica aquela briga de preço. Né? Que não gera valor, gera um valor ali de preço, não sei o quê. Mas o cara não senta com a gente para entender a nossa necessidade e realmente trazer uma solução que traga valor para a gente. Falando do mercado internacional, mercado de fora, muitas das vezes o cara quer oferecer o que tem lá fora, né? E aí e a gente tem uma questão de câmbio, né? De taxa de juros, que às vezes o cara lá de fora, o fornecedor de fora não consegue entender, tem um custo de nacionalização muitas vezes caríssimo que inviabiliza o negócio. Né? E a gente vê poucas iniciativas, por exemplo, de fornecedores, né, tropicalizando uma solução, né, ou nacionalizando alguma peça. Enfim, eu acho que faltam iniciativas nesse sentido para que a gente realmente tire, né, do discurso das parcerias estratégicas e realmente construa parcerias estratégicas, que obviamente que tem um lado nosso de abrir muito mais as nossas informações para que o fornecedor entenda e traga uma solução que realmente faça sentido para a gente. Então, essa troca é que faz sentido. Então, de novo, a gente precisa tirar do discurso e realmente trazer para a prática, e é isso que a gente está tentando buscar. A Rumo está aberta, né? Fala, Edgar. Teve uma coisa bem interessante aí que aconteceu recentemente com a MRS, né? Eles estavam reclamando bastante dos nossos lead times, que vinham tudo da Áustria, e realmente o lead time longo. Então, a gente está com uma estratégia violenta de nacionalização. O pessoal da MRS falou, Ed, essa lista que eu não compro de você, desenvolve. Então, isso é uma coisa muito legal que aconteceu. Ele falou, eu não quero comprar desse monte de fornecedor, eu quero comprar de você, homologa, deixa com qualidade e fala quando você está pronto. E põe nesse barco então, também. Foi um negócio muito legal que aconteceu. É recente isso, foi muito recente. Então, Ed, essa é a lista inteira, tá aqui. Liga, desenvolve, homologa que eu compro de você. Então, está tendo essa iniciativa, bem legal. E a máquina é a mesma, né? Sem dúvida. Então, todo mundo ganha com isso. Né? É isso. Então, aconteceu recentemente, isso foi muito legal. Legal. E até engraçado, porque assim, quando a gente tem uma avaria de uma máquina, a gente precisa de agilidade. Porque o tempo de reparo desse equipamento é crucial para a gente poder voltar a operar.
Então, quando a gente tem um trabalho do lead time da importação da Áustria para o Brasil, ou seja, da origem que for, Verdade. ou da própria produção daquela peça por si só, a gente tem um tempo alto. E aí, por mais que o Ed queira entregar rápido, ele não consegue. Ainda não. Porque ele não vai manter um estoque de peça alto aqui na Plácia para poder atender possíveis eventos que ocorram nas socadoras, além do desafio que a gente tem de vários modelos no Brasil de máquinas de socadoras e reguladoras da Plácia. Então, a gente tem máquinas aqui únicas. No caso, a S26 e a 27, são duas máquinas da MRS que fazem estocaria de linha de chave. Foram produzidas duas no mundo. Duas no mundo. Duas. Então, são peças extremamente específicas e direcionadas para os dois equipamentos. Sim. Então, se o Ed tiver um estoque grande dessas máquinas, dessas peças dessas máquinas, e a máquina não quebrou, vamos falar entre aspas, Aí é um estoque parado. Uhum. Então, esse passa o seu desafio. Além como, a gente tem máquinas recentes, temos máquinas de 44 anos. Sim, mas com exceção dessas máquinas que são muito excepcionais, né? Como a S26 26 e 27. e 27. Pode também acontecer uma união dos operadores para um pedido único, isso é possível? Porque eu acho que isso facilitaria a Uma vida, tendência né, legal. Exatamente. Dos Tem um estoque fornecedores. único para todos os fornecedores. Isso. Né? E hoje a gente não tem essa Sinergia, conexão entre as concessionárias para poder facilitar as importações de peças. Então, esse é um ponto que nós temos que trabalhar. Porque isso ajuda no custo global. Porque se a Placer importa uma larga escala, você consegue reduzir talvez o preço e, consequentemente, o custo de importação. E com isso, para a concessionária, chega mais barata a peça. Então, esse é um Sim. trabalho que hoje... Até nacionalizar, que aí Exato. você calcula todo o que a volume gente precisa necessário. avançar. E a nacionalização das peças ajuda ainda mais, porque você reduz o tempo de chegada da peça, Europa-Brasil, além da importação, da alfândega, que gera também um tempo expressivo, sendo que no momento da falha, a gente precisa da peça praticamente emergencial. Ou seja, se fosse possível, daqui a 2 horas. A gente ir na Plácia, pegar e instalar na nossa máquina. Mas entra aquele também, a manutenção preditiva, de você já prever que aquela peça vai falhar, e isso é possível também? Numa frota grande do numa mesmo frota sim. Sim. Ah, tá. Porque você faz cálculo estatístico, mas um modelo novo e único é muito mais difícil. Você tem que trabalhar por famílias. Uhum. Dá para simular? Dá para simular, mas é mais difícil. Tá. E aí a pergunta que não quer calar, que eu vou perguntar para os dois, se tem previsão de compra de novos equipamentos. Se há essa previsão. Vamos começar com o Lucas, que se bem que a MRS ela fez um investimento muito grande, né, para o Give. Mas existe, vai aumentar o volume de carga, né? Assim, a previsão é essa, tem aumentado. Então, como é que vocês estão pensando esse assunto? Exato. Então, com o passar do tempo, a nossa produção vem aumentando, ano após ano, e, consequentemente, você não tem expansão de linhas. Você está numa linha singela, mais densa, e você tem aquele pouco tempo de entrada na linha para poder dar a manutenção necessária e liberar para a circulação de trens. Então, nesse pouco tempo, a gente fez no passado uma definição do quê? A renovação da linha, que é um trabalho que a gente fez e vai ser o primeiro ciclo total em torno de 11 anos. Sim. Então, a gente começou no estado do Rio e vamos avançar para o estado de Minas para poder fazer a renovação no principal corredor carregado nosso. Então, basicamente, a gente tem o formato de carrossel, então o trem desce carregado em uma linha e sobe no vazio na outra. Então, essa linha carregada será renovada, inclusive mudando a matriz de dormentes e por aí vai. Então, como nós temos um crescente volume e a redução dessa janela de manutenção, nós precisamos ser muito assertivos naquela entrada. E se nós tivermos as máquinas no formato que nós estamos hoje, a gente precisa tomar uma decisão, conforme eu falei anteriormente. A gente precisa fazer uma manutenção mais pesada, a gente precisa fazer uma alocação de máquina, um full service. Então, é algo que a gente precisa estudar no curto, médio prazo para ter essas respostas e quando nós iremos fazer a aquisição de equipamentos. Então, esse é um estudo bastante importante para a gente fazer agora para poder refletir no futuro. Então, está em estudo, resumindo. Exato. Em resumo, está em estudo. Tá. E o Jacó? Bom, a gente hoje tem vou chamar de um movimento, não sei se é bem um movimento, mas tem algo que a gente tem trazido muito, que a gente tem chamado de jornada de mecanização dentro da companhia. A gente, similar à MRS, a gente necessita muito de máquinas cada hora mais eficientes, justamente por janelas de intervalos cada hora menores, necessidades de
de redução de custo, obviamente, de ser mais eficiente, ou seja, máquinas que tem às vezes a máquina ela custa muito menos, mas ela produz muito menos. Então você tem um custo por quilômetro socado, por quilômetro esmerilhado, cada hora mais barato, e com isso você só consegue isso através de eficiência. Então a gente precisa buscar isso. A gente tem um outro fator, na minha opinião, essencial, que a gente também, dessa jornada de mecanização, a gente visa, que a gente hoje, né, a gente passa por uma escassez gigantesca de mão de obra, e a ferrovia, até por questões históricas, a gente hoje ainda tem, os nossos trabalhos ainda dependem muito da mão de obra, né, das pessoas, que cada hora fica mais escasso, assim, uma mão de obra qualificada. As demandas, obviamente, né, que a nossa prioridade máxima é de segurança, e que, obviamente, por mais que você tente blindar os trabalhos que são mais manuais, entre aspas, né, fica na mão do homem, e a gente acaba tendo um ambiente de maior risco, que a mecanização ela traz, né, um ambiente mais seguro. Então isso é outro fator que nos leva a essa busca de uma mecanização cada hora maior. Então, assim, de fato, a gente vai trilhar agora uma jornada de mecanização muito forte. E, de novo, não necessariamente eu preciso adquirir as máquinas, né? Eu acho que a gente tem que buscar realmente não adquirir máquina, porque você se alavanca em coisas que você poderia estar investindo em coisas que vão trazer muito mais valor. Uma aquisição grande também de máquina recentemente. Acabamos de fazer uma aquisição muito grande de máquina. Vai chegar uma da Plaça Intória, vai gerar e, de novo, assim, nesse case especificamente, a gente estudou o full service para esse caso. Foi uma das possibilidades. A gente não conseguiu fechar, a conta não fechou. E aí a conta, para esse caso específico, a aquisição da máquina foi a questão mais viável. Né? Então, de fato, a jornada agora dos próximos anos de fato, da gente começar a mecanizar muito mais, enfim, trazer muito mais tecnologia. E a gente está aberto aí às possibilidades que o mercado vai nos trazer. Legal. Eu acho que é isso, gente. A gente já está se encaminhando para o final. Não sei se vocês quer falar alguma coisa, Ed, desse último assunto que a gente falou. Eu acho que faz todo sentido o que a gente está conversando aqui. Né? Todas as estratégias que a gente está conversando é justamente o que nós estamos buscando. Né? É o mesmo conceito. Eu acho que estamos entrando num denominador comum. Né? Acho que todo mundo está trilhando o mesmo caminho. Isso que é legal. Todo mundo fala a mesma língua. Né? É importante pra caramba para a gente se interagir e ter mais sinergia entre a ferrovia, né? Então, isso é muito bom. Sim. Eu queria te perguntar a última coisa, pensando aqui, né, sobre esse assunto de comprar uma máquina nova e modernizar. A fabricante, né, a Placer Intória, a Placer do Brasil, que trabalha com isso aqui também. Vocês têm aí uma avaliação também interna de quando é melhor comprar uma nova ou modernizar? Existe essa... é uma ótima pergunta. Voltando à mão de obra que você citou, Jacó. A gente está num plano aí de desenvolver a nossa equipe para ajudar nessa avaliação. Então, a gente está treinando toda a nossa equipe aí constantemente. Treinamentos na Índia, na Áustria. Está vindo o técnico, vai ficar um técnico aqui da Áustria com a gente por 9 meses. Então, justamente para a gente chegar nessa conclusão. Hoje é muito fácil dizer, uma nova. Mas será que eu não consigo estender a vida dessa máquina também? Então, hoje, sim, a gente tem essa capacidade, mas ainda está muito na Áustria. Né? Então, a gente tem que trazer um engenheiro austríaco, um técnico austríaco, custo muito alto, né, para envolver no processo dele. Ele tem que ficar aqui alguns meses para conseguir tirar esse diagnóstico rápido que o cliente precisa. Então, acaba deixando um custo muito alto. Então, a gente precisa desenvolver a mão de obra, né? Ter a transferência de conhecimento, que hoje ainda está muito com os mais velhos. A ferrovia é uma coisa curiosa, né? Quem entra não sai, mas aí não está tendo a renovação. Né? Então, a gente sofre com isso também. Então, sim, dá para fazer, mas a gente ainda não tem essa capacidade de 100% no Brasil. Entendeu? Então, a gente tem que desenvolver mais mão de obra, tem que ter mais treinamentos para a gente ser rápido nessa avaliação. Pegando esse ponto aí, a cultura ferroviária que a gente tinha, que passava de pai para filho, acabou se perdendo na geração atual. Então, a gente tinha anteriormente, meu avô foi ferroviário, meu pai e eu estou trabalhando junto com meu pai, independente da função. A sua família? Assim? Não, na minha família não. Ah, tá. Eu fui exceção na minha.
Mas assim, você percebe isso em cidades com menor quantidade de pessoas, que o sonho do colaborador, da pessoa, do morador, é trabalhar na ferrovia daquele local. Então aquilo Sim. é um marco muito grande. Até porque todos, pais, avós, irmãs e por aí vai, trabalham também. Então isso passa a ser um marco para ele. Pô, estou trabalhando onde o meu pai trabalhou. O meu pai construiu um pátio. Ou meu pai foi um maquinista. Meu pai foi... independente do carro, a posição que ocupou. Então isso era muito forte. E hoje em dia acaba se perdendo um pouco. E com isso traz essa dificuldade. Não só esse fator, tem inúmeros outros, mas também a questão da mão de obra comentada anteriormente pelo Jacó e pelo Edgar. Então a mão de obra hoje é um problema muito grande, muito grave. Sim, nós vamos discutir isso aqui também, em um episódio, que eu acho que realmente é muito importante em todas as áreas, né? Não só na manutenção, mas em todas as áreas da ferrovia, realmente é um gap aí, né, que existe. Isso aí. Até no jornalismo também, tá, gente? É sério. Então, assim, a gente vai terminando e vai terminar. Adorei a conversa com vocês, eu acho que foi ótimo. Legal. A gente colocou muitos pontos legais aqui, né? Eu acho, assim, importantes para a ferrovia e para a manutenção, que era o que a gente queria realmente. E aí, antes de terminar, eu queria pedir para vocês, né, para os convidados, a gente está pedindo um pensamento de vocês, como que vocês imaginam os próximos 50 anos da ferrovia. Tá? Pode ser, sei lá, alguma tecnologia que ainda não exista, uma forma de fazer um negócio, ou um desejo. Como é que vocês imaginam os próximos 50, que é realmente o nosso mote aqui, o que inspirou a gente para fazer esse videocast? Perfeito. Quem quer começar? Vamos lá, então. Então, falando para poder fechamento, primeiramente agradecer, obrigado aí pela oportunidade, foi um bate-papo muito rico. E trazer uma reflexão. Anteriormente, até pegando um pouco a questão do Elon Musk, a gente nunca viu foguete dar ré. Foguete está dando ré. Então, com a evolução da tecnologia, a gente está falando, coisa que talvez a gente está imaginando no curto prazo, com a IA, a gente vai parar onde? Talvez alguém dando manutenção na via. Talvez não vai ser uma pessoa, vai ser um robô. Então, a tecnologia é extremamente exponencial. Hoje, a manutenção em si, a gente não vive mais sem um sistema de gestão de dados, por exemplo. Ou uma questão de diagnóstico, utilizando drone, ou tecnologia embarcada para diagnosticar os problemas na linha. Então, a nossa tecnologia, nem o céu é o limite. Na verdade, vamos botar uns 3 pontinhos aí, porque realmente não existe. Então, realmente é pensar totalmente fora da caixa. Porque o que a gente vai ter nos próximos 50 anos, com certeza será muito diferente do que a gente tem hoje. E você, Jacó, você imagina isso? Então, eu queria finalizar, eu acho que primeiramente agradecer e falar que o papo foi muito bacana, muito enriquecedor, foi muito legal, agradecer mais uma vez o convite, acho que foi fantástico. E esse fechamento, Bianca, acho que é um desejo, né? Como é que eu quero enxergar a ferrovia daqui a 50 anos, né? Muito dentro da linha do que a gente conversou sobre eficiência. Eu acho que a gente tem um país riquíssimo, né? Um país tem tudo para ser de fato uma grande potência e que hoje a logística está longe de ser um diferencial do país, está longe de ser uma alavanca desse país. Muito pelo contrário, o nosso custo logístico é muito alto. E eu espero, né, com tudo que a gente conversou, que a gente realmente desenvolva e tire do papel tudo que a gente falou aqui. A gente tem muito tempo para trabalhar, são 50 anos. E de que de fato a logística deixe de ser, né, um entrave para o país, mas de fato seja uma alavanca, um diferencial competitivo para o nosso país, né, e a ferrovia principalmente. A gente sabe o potencial que existe da ferrovia, né, tudo que a gente pode... e hoje a ferrovia, a gente ainda tem uma logística, né, ainda bem ineficiente por todas as questões que a gente colocou aqui. Né, a gente pode ser muito mais juntos, ser muito mais eficiente e, de fato, fazer com que a logística seja um diferencial nosso, né, não um dificultador. Então, esse é um desejo meu. Eu acho que essa tríade, né, que começa conosco, os operadores, passa pelos fornecedores e pelo regulador. Eu acho que essa tríade trabalhando certo, da forma correta, com o direcional correto, buscando a mesma coisa, tem tudo para levar a gente a alcançar esse meu desejo, esse meu sonho. Legal. E você, Ed?
Obrigado de novo, pessoal. Muito bacana mesmo o bate-papo. Eu já vejo o seguinte, eu acho que quanto melhor a via tiver, mais rápido a gente consegue transportar. E eu penso muito nisso, né? Cada vez melhorar o modelo de medição, o modelo de manutenção da via para estar sempre aumentando a velocidade da locomotiva. Eu vim de locomotiva, né? E aí todo mundo reclamava, pô, não consigo passar de 80, não consigo passar de 90. Mas você depende de uma via boa, né? Precisa de investimentos. Eu vejo que depende muito das concessionárias hoje tomar a iniciativa de tudo. Então tem que ter o governo também, eu vejo como muito importante participar dessa construção, não só o regulador, para a gente aumentar a velocidade da ferrovia. E eu vejo que quanto mais você vai aumentando a velocidade, mais puxa a tecnologia. Mais coisas você... Cara, eu preciso chegar a 140, você tá louco? Não sei, mas eu preciso chegar a 140. Como que eu faço para andar a 140 por hora? É uma loucura? Pode ser. Mas eu vejo que quanto mais a gente puxar esse desafio, preciso aumentar, né? Preciso aumentar a minha velocidade, eu preciso ser mais rápido. Aí você mais tecnologia para o trilho, mais tecnologia para o dormente, mais tecnologia para a socaria. Então uma coisa puxa a outra. Então qual que é a velocidade que a gente quer andar para melhorar a logística? Eu não sei. Perfeito. Entendeu? Não sei. Quero chegar a 140, dá? Não sei. Entendeu? Sim. O trem-bala chegou como, né? Então. É verdade. Exatamente. Pensando no trem-bala. O trem-bala não chega a 300 por hora? Por que minha locomotiva não pode chegar a 150? Sei lá. Sim, então deixemos isso para o futuro, né? Para os próximos capítulos da ferrovia. E obrigada, gente, pela conversa, obrigada pela participação. Muito legal, vocês abraçaram legal essa ideia, né? De participar do nosso videocast. E eu só tenho a agradecer. Obrigada mesmo.